Amém. Graça e paz. Tá saindo? Amém. Graça e paz, irmãos. Vamos começar mais um culto de domingo, um culto de ação de graças ao nosso Deus. Seja muito bem-vindo, aqueles que estão nos assistindo pelo nosso canal no YouTube também, Sal da Terra Caraíba, que você possa compartilhar essa mensagem com mais pessoas. E aqueles que estiverem aqui, eu queria convidar vocês para ficarmos de pé juntos, em sinal de reverência ao nosso Deus. A gente vai ter um tempo de louvor e adoração, um tempo de engrandecer e agradecer o nosso Deus. Amém. Vamos fechar os nossos olhos e ter um tempo de oração. Obrigado, Pai. Obrigado, Deus, porque a sua boa mão, ela se estende sobre nós. Obrigado, Pai, porque a sua bondade e misericórdia são pelas nossas vidas, ó Pai, e se renovaram sobre nós mais essa manhã. Nós queremos te agradecer, Pai, como um corpo, Deus, como família, como igreja, pelos seus planos, Deus, seus sonhos, a sua vontade, por tudo aquilo que o Senhor já fez, por tudo aquilo que o Senhor ainda fará nas nossas vidas, em nós e através de nós. Enche-nos, Pai, com teu Espírito Santo, Deus. Venha sobre nós, Pai, em nome de Jesus. Limpa os nossos corações, prepara os nossos corações, Deus, para receber algo novo, direto, Pai, do Senhor. Que não seja nenhum de nós aqui, Pai, com a força do nosso próprio braço, mas que seja o Senhor através de nós, ó Pai, ministrando, ó Pai, falando uma palavra, algo novo, Deus, aos nossos corações. Tira de nós, Pai, todo medo, toda preocupação, Pai, tudo aquilo que nos tira da Tua presença, Pai. E enche-nos com Teu Espírito Santo, Deus. Traz revelação ao nosso povo, Pai, discernimento, direção. E que o Senhor, Pai, seja engrandecido, Pai, em tudo aquilo que nós fizemos aqui, hoje e sempre. Bendito é o Senhor, Pai. Obrigado, Pai, pela Sua graça, Deus, que nos alcançou, pela Sua misericórdia. Sem isso, Pai, nós não estaremos aqui, sem dúvida, Pai. Então recebe esse louvor, Pai, toda a nossa adoração. Nós queremos colocar, Pai, todo o nosso ser, Deus, nossos corações diante da Tua presença e nas Tuas mãos, ó Deus. Em nome de Jesus, nós oramos, te agradecemos. Amém e amém. Eu sou o que Jesus quer que eu seja. Eu vou aonde Ele quer que esteja. Eu dou a minha vida só pra te adorar. Mais uma vez, eu sou. Quantos podem dizer isso? Que eu seja eu vou aonde Ele quer que esteja. Nós vamos anunciar. Eu vou anunciar a sua fidelidade e que na cruz Ele nos salvou com seu amor. Pela graça nos deu a salvação, o seu perdão, misericórdia que se renova pela manhã, e pagou alto preço lá na cruz. Meu Jesus se entregou. Jesus, Tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Juntos, eu sou o que Jesus quer que eu seja. Eu sou. Que isso seja verdade, Pai, nas nossas vidas. Nós queremos te adorar, Pai.
sou, o que Jesus quer que eu seja, eu vou. Aonde Ele quer que esteja, eu dou a minha vida. Nós vamos, eu vou anunciar a sua fidelidade, e que na cruz Ele nos salvou com seu amor. Pela graça nos deu a salvação, seu perdão, misericórdia, e se renova pela manhã. E pagou alto preço lá na cruz, meu Jesus se entregou. Jesus, tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador, pela graça. Pede para ajudar com suas palmas. Seu perdão, e pagou alto preço lá na cruz, o meu Jesus se entregou. Jesus, tu és o nosso Redentor, o nosso Salvador. Aleluia. Amo o Senhor, meu Salvador. Vamos cantar isso juntos? Anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança. Minha esperança é tua palavra, que jamais desamparou aquele que busca a tua face e quer viver para ti, pensar só em ti, romper as barreiras do mundo aqui, voar como o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor. Esquece juntos. Amo o Senhor, meu Salvador. Amo o Senhor, meu Salvador. Anelo tê-lo junto a mim. Minha esperança é tua palavra, que já
cantar isso juntos. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor. Nós te adoramos, Deus. Cantar isso mais uma vez. Viver para ti. Nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Viver para ti, pensar só em ti, romper com as barreiras do mundo aqui, voar com o Pai nas asas da fé e ser revestido de glória e poder. Amo o Senhor, amo o Senhor, amo o Senhor. Amém, Pai, nós te amamos e te adoramos, Pai. Recebe o nosso louvor e toda adoração, Pai. Em nome de Jesus, nós queremos te agradecer e te engrandecer. Amém, vamos cantar isso juntos. Deus é amor. Deus é amor, 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 Deus é amor. Vamos declarar isso juntos. A letra é bem simples. Deus é amor, 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 Deus é amor. O perfeito amor lança fora todo medo. Vamos declarar isso juntos. Perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor lança fora todo medo. Isso é verdade, Deus. Obrigado por isso, Pai. Deus é amor, 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 Deus é amor. O amor é o dom supremo. Vamos do início. O amor é um dom supremo, sim, é. O amor é um dom supremo. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor,
Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ou tem em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, ou tem em mim tamanha fé que consiga transportar os montes, se eu não tiver amor, nada serei. Se eu não tiver amor, nada serei. Escutar isso mais uma vez. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, sim, Ele é. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. nós declaramos juntos, Pai, que o Senhor é. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor, sim, Tu és. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Aleluia, Pai, nós te adoramos, Deus, porque nós sabemos que o Senhor é amor, Pai. Isso é absoluto, Pai. Não depende de nós, não depende de ninguém, mas vem de Ti, Pai. Obrigado porque o Senhor nos ama, cada um aqui, Deus. E o Seu amor lança fora todo medo. É isso que nós acreditamos, ó Pai. Seja engrandecido em nome de Jesus. Nós estamos aqui tão sedentos. Vamos cantar isso juntos. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Cantar isso mais uma vez. Nós estamos aqui. Nós estamos aqui tão sedentos de Ti. Vem, ó Deus, enche este lugar. Meu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Nós estamos aqui. Nós estamos. Nós nos entregamos nas Tuas mãos, Deus. Enche este lugar. Teu desejo é sentir Teu poder, Teu poder. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Sua glória contém. Então vem me incendiar. Meu coração é o Teu altar. Quero ouvir o som do céu, Tua glória contemplar. Te damos
declarar isso juntos bem forte. Te damos, Teu é o poder, teu é o poder. Te damos honra, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. com todo o nosso coração, nosso entendimento. Vamos cantar isso mais uma vez? Te damos honra, Toda a ti. teu é o poder para sempre. Amém. Mais uma vez, te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contém. Então vem me incendiar, meu coração é o teu altar. Quero ouvir o som do céu, tua glória contemplar. Te damos honra, Queremos te adorar, Deus. te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Estamos aqui para te bendizer, Deus. Te damos honra, te damos glória. Teu é o poder para sempre. Amém. Amém, Pai. Que o Senhor possa se mover no meio de nós. Venha sobre nós, Espírito Santo, é a nossa oração. Seja bem-vindo, Espírito Santo. Nós queremos, ó Pai, ter o nosso coração, o nosso entendimento transformado todos os dias, Pai, no poder do Teu amor. Obrigado, Pai. Fala conosco, Deus, nessa manhã, que todos os nossos corações estejam prontos para receber a Sua palavra, Deus, como terra fértil, Pai, e que dê bons frutos, ó Pai. Nós queremos receber as Suas sementes, Deus, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode se sentar por um instante? Bom dia, igreja. Graça e paz seja sobre sua vida. Né? Que bom, né? A gente está aqui mais um domingo reunidos para poder louvar, agradecer, prestar culto ao nosso Deus e trazer diante dele a nossa petição, a nossa oferta, o nosso agradecimento. E até aqui Deus tem cuidado de cada um de nós. Amém? Hoje nós não vamos ter a classe dos adolescentes, então eles estão convidados a ficar conosco aqui durante o culto, né? Por uma situação particular, especialmente hoje os adolescentes vão ficar conosco, amém? Eu queria saber se tem alguém que nos visita aqui hoje pela primeira ou segunda vez. Você desse um sinal, temos aqui, lá no fundo. Sejam muito bem-vindos, né, aqui na frente. Então, eu queria que a igreja recebesse essas pessoas e você vai receber depois uma lembrança aí, né,
da nossa gratidão pela sua visita e o convite para que você fique muito à vontade, seja sempre bem-vindo, né? Essa é a casa de todos nós e a gente fica alegre com a sua presença. Tá bom? Tem pessoas aqui na frente, lá no fundo, está recebendo uma lembrancinha aí pela sua vinda hoje. Amém? Eu vou ler um texto rápido aqui sobre dízimos e ofertas, né? E a gente vai passar para esse momento rapidamente. Depois já vou passar a palavra para o pastor César. Marcos 12, 41, 44. A oferta da viúva. Jesus sentou-se em frente do lugar onde eram colocadas as contribuições e observava a multidão colocando o dinheiro nas caixas de ofertas. Muitos ricos lançavam ali grandes quantias. Então uma viúva pobre chegou-se e colocou 2 pequeninas moedas de cobre de muito pouco valor. Chamando a si os seus discípulos, Jesus declarou: afirmo-lhes que esta viúva pobre colocou na caixa de ofertas mais do que todos os outros. Todos deram o que lhes sobrava, mas ela, da sua pobreza, deu tudo o que possuía para viver. Amém. Que a gente possa ter esse espírito da viúva, né? De trazer aquilo, não só que nos sobra, mas aquilo que é importante, entendendo o privilégio de contribuir com esse trabalho, com o sustento, que a partir desses dízimos e ofertas é distribuído a muitas famílias, projetos sociais e a manutenção da nossa igreja. Amém? Você fica à vontade, então, para trazer seus dízimos e suas ofertas. E Deus, o que sou tão pequenino assim, vou ficar quietinho aqui no seu colo, esperando o tempo certo de tudo, porque eu sei que vais cuidar de mim e o seu melhor está por vir. Eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender, mesmo sem entender, mesmo sem entender, eu confio em ti, mesmo sem entender, eu sei que é o melhor pra mim, mesmo sem entender. Amém, aleluia, graças a Deus, porque Ele é bom, e a bondade do Senhor excede todo o nosso entendimento. Pai, nós queremos em nome de Jesus te louvar pela tua bondade, pela tua graça, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, ao qual servimos, que nos criou, que nos redimiu em Jesus. Pai, nós temos todos os motivos para sermos gratos ao Senhor por todas as coisas. Portanto, ó Pai, seja engrandecido entre nós o teu nome. E eu quero, ó Deus, por fé, declarar aqui hoje, que seja manifestado o teu poder sobre nós, entre nós, para a honra e glória do teu nome. Que o Senhor possa, Deus, operar sinais e maravilhas nessa manhã, nesse lugar. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém? Quem crê nisso? Aleluia. Agora em fevereiro, no dia 14 de fevereiro, nós vamos completar 12 anos que um grupo de homens dessa igreja e de outros amados de outras congregações tem orado diariamente. Então a gente tem orado há 12 anos, todos os dias sem exceção. E a gente tem vivido muitas experiências. No dia 14 de fevereiro, a gente vai fazer 12 anos, então, e a gente resolveu trabalhar fazer uma vigília de oração no dia 10, começando às 20 horas, aqui nesse lugar, e vai até no dia 11, no sábado, às 8 horas da manhã, 12 horas,
onde a gente vai estar juntos aqui para agradecer a Deus, para louvar o Senhor e para juntos a gente poder viver um período intenso na presença dEle. E essa vigília, apesar da gente estar falando que são 12 anos de oração dos homens, mas as mulheres também são convidadas para essa vigília, tá bom? Então, é uma vigília que a gente quer reunir a igreja aqui. E se você não consegue ficar as 12 horas aqui, venha, passa alguma hora com a gente, seja lá qual for, mas para que juntos a gente possa estar louvando a Deus. Então, no dia 10, às 20 horas, a gente vai estar reunidos aqui para louvar a Deus durante todo esse tempo, em gratidão ao Senhor. Amém? Então, você está convidado para participar com a gente. E, pensando em oração, eu queria compartilhar com vocês a respeito desse tema nessa manhã. Eu queria compartilhar para que a gente possa entender melhor, segundo o que a palavra de Deus nos ensina, como orar, ou sobre como orar, como convém. Muitas vezes a gente tem feito orações, a gente tem buscado a Deus, mas de uma forma talvez não adequada, por falta de entendimento, por causa da nossa própria natureza humana. Quantas vezes a gente ora de uma forma como se Deus fosse o nosso escravo e a gente manda nele o que ele tem que fazer. Não é assim. E por isso, muitas vezes, a gente não percebe e não vive a intensidade do que a gente poderia viver com Deus, por não entender nem como a gente ora. Então, eu queria compartilhar com vocês a respeito disso, segundo o ponto de vista do apóstolo Paulo, que escreveu lá em Colossenses, no capítulo 1. Olha que fantástico que ele escreve aqui, a partir do versículo 9. Ele diz assim: por esta razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo em conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham todos a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha que texto fantástico, que Paulo diz aqui, tudo aquilo que diz respeito ao cerne, ao foco da oração. E baseado nesse texto, nós temos muita coisa para aprender. Porque Paulo aborda a questão da oração de uma forma diferente do que às vezes a gente está acostumado. Porque quando Paulo fala aqui, ele diz o seguinte: olha, eu me alegro com vocês e oro para quê? Aí ele vem e traz alguns pontos da oração dele por aquele povo de Colossos, né, os colossenses, de tal forma que ele revela aqui o que é a verdadeira oração que agrada o coração de Deus. E aí ele então começa dizendo exatamente que isso, que ele ora para que o pleno conhecimento da vontade de Deus esteja no seu e no meu coração. Então vamos entender um pouquinho a respeito disso. Então a primeira pergunta que eu faço: qual a vontade que deve ser enfatizada nas nossas orações? Normalmente a gente quer que seja a nossa. Então ora a Deus e fala assim: Deus, estou precisando disso, Deus, me dá aquilo, Deus, por favor. E às vezes a gente começa a ficar até assim, arrogante diante de Deus, achando que Deus tem a obrigação de atender às nossas orações, porque afinal de contas eu vou na igreja. Já começa tudo errado. Porque oração não é isso. Oração, que Paulo está dizendo aqui, oração é quando eu busco a presença de Deus, não para que Ele me ouça, mas eu busco a vontade de Deus para que eu possa ouvir a voz dEle. Muda totalmente o contexto. Toda vez que eu busco a Deus para que Ele ouça a minha oração, para que Ele entenda o que eu estou precisando, para que Ele responda o que eu estou pedindo, para que Ele faça o que eu estou mandando, a gente não está entendendo nada de oração. Porque não é isso, oração não é isso. Oração é o que Paulo está dizendo aqui. Então, é o entendimento de que o foco é no discernimento da vontade de Deus. E a gente erra por não conhecer a Escritura. Porque se eu tenho um foco no discernimento da vontade de Deus, eu vou orar assim: Deus, revela-te a mim. Deus, me fala aqui o que o Senhor quer. Deus, fala comigo. Mas se a gente espremer essas nossas orações, a gente vai ver que isso tem tão
pouco nas nossas orações. A grande maioria das vezes nós estamos falando para Deus, faz isso, abençoa aquilo, me dá aquilo outro. Orações que a gente for ver são orações egoístas, porque no foco dessa oração está você mesmo. Não é Deus, você não está lá adorando a Deus. Você está lá exigindo de Deus, como se Ele tivesse a obrigação de atender às suas frescuras. Desculpa o termo. A gente ora como se Deus fosse obrigado a fazer tudo que a gente está pedindo. Só que a gente não sabe, primeiro, a gente não sabe o que está pedindo. Segundo, quando a gente pede com falta de sabedoria, e a gente acaba pedindo coisas que não são boas nem para nós mesmos. E por isso que Deus não dá. Então nós temos que entender, quando Paulo fala que a gente tem que orar pedindo que o pleno conhecimento da vontade de Deus seja revelado a nós com sabedoria e entendimento espiritual, é porque o foco da oração não sou eu. O foco da minha oração tem que ser Deus. Porque a minha vida vai ser boa, não é quando Deus fizer as coisas que eu estou pedindo. A minha vida vai ser boa quando eu entender o que Deus quer e tem para mim. Isso faz toda a diferença. Então, meus amados, a gente tem que orar, não para que a nossa vontade seja feita, mas para que a vontade de Deus seja feita em nós. Então, vamos ser honestos, você ora para que Deus saiba a sua vontade e te satisfaça, ou para saber qual que é a vontade dele para que você possa realizá-la? Você ora para que Deus te ouça, ou para que você possa ouvi-lo? Você ora para que Deus faça o que você quer, ou ora para descobrir o que Ele quer que você faça? Se a gente for sincero, eu acho que a gente está sempre fazendo as coisas relacionadas a nós mesmos. Quando Jesus ensina para a gente, lá em Mateus, a oração do Pai Nosso, então ele ora lá, Pai Nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Essa é a oração que Jesus nos ensina. E a gente trabalha como se a gente quisesse alterar a oração do Pai Nosso, porque a gente quer, de alguma forma, falar o seguinte: Senhor, que a sua vontade seja mudada para me agradar. Não, é que seja feita a sua vontade, não é que seja feita a minha. Então, Deus, se é a sua vontade tem que ser feita, então eu estou orando errado. Se é a vontade de Deus que tem que ser feita, porque ela é soberana, ela é maravilhosa, ela é o melhor que tem para qualquer um de nós. Porque por mais que você tenha planos fantásticos, querido, deixa eu te falar uma coisa, os seus planos são absolutamente pobres diante do que Deus tem para você. Então, toda vez que você exige de Deus para que o seu plano seja realizado, você está optando pelo pior e não pelo melhor. Então, a nossa oração não é: Deus, faça a minha vontade, ou Deus, realiza os meus desejos, Deus, faça aquilo que eu estou querendo. Não, a nossa oração tem que ser: Deus, os planos do Senhor são muito mais altos que os meus, os teus caminhos são muito mais altos que os meus, então realiza em mim a sua vontade. Aí você vai ver o que é viver pleno, maravilhosamente, diante de Deus. Então, nós precisamos parar com isso, entender que a oração é uma forma da gente buscar em Deus o conhecimento do que Ele quer, do que Ele gosta, do que Ele tem, porque aí eu vou viver a vontade dEle e não a minha. A gente é tão bitolado nesse sentido que a gente sempre acha que eu tenho vontades boas, que se elas forem realizadas, eu vou ficar o cara mais feliz do mundo. Mentira, porque isso não é verdade. Seu plano nunca vai ser melhor do que o que Deus tem para você. Nós somos falhos, nós somos egoístas, nós somos arrogantes, nós somos presunçosos, e mais uma lista aqui que eu pus aqui de vários nomes a respeito de nós mesmos. Então, quando eu peço coisa para mim, ela vem carregada com essas coisas. Agora, quando eu entendo a vontade de Deus para mim, nada disso vem junto. Porque a vontade de Deus é perfeita, e ela é excelentemente boa para cada um de nós. Então, a gente precisa, não podemos esquecer de que a vontade de Deus é muito melhor do que qualquer um dos nossos planos. Então, ore como quem quer escutar a Deus, e não como quem quer que você seja ouvido. Em nome de Jesus. Amém? Aí a gente pode fazer outra pergunta: o que a gente precisa na oração? Paulo ora para que a gente seja cheios do conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. Se a gente for pesquisar, os estudiosos fazem isso, então nem sempre a tradução da Bíblia, nem sempre expressa a realidade daquilo que se quer dizer.
Por exemplo, essas duas palavras aqui nesse texto de Paulo, a palavra sabedoria e a palavra entendimento, elas trazem algo mais do que simplesmente a gente falar essas duas palavras em português. Porque a tradução nem sempre você expressa a verdade ou o conteúdo daquilo. As línguas não são... Existem palavras que não correspondem exatamente. Como a palavra amor. Nós já ministramos aqui sobre isso. No grego existem 4 palavras que significam amor. Todas elas são traduzidas pela única só palavra amor para o português. E nem sempre, então, a gente tem sentido do que está sendo dito. Essa palavra sabedoria, no grego, ela fala a respeito de princípios. Então, é como se ela tivesse, para ser traduzida exatamente como o sentido do que está sendo dito aqui, ela é como se tinha que falar o seguinte, olha, então, Paulo diz, sejamos cheios do conhecimento da vontade de Deus com toda o conhecimento dos princípios. Isso que a sabedoria está falando em grego. Quando ele fala de entendimento, ele fala a respeito da habilidade de aplicar esses princípios da sabedoria na sua vida, em qualquer circunstância, em qualquer momento, em qualquer situação. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte: pegue os princípios da palavra de Deus e aplique-os no seu dia a dia, porque aí você vai conhecer a vontade de Deus para a sua vida. É isso que Paulo está dizendo aqui. Então, o que ele fala é que, ao conhecer os princípios da sua fé, os princípios da palavra de Deus, aplique-os no seu dia a dia, e você vai ser vitorioso, você vai ser vencedor, você vai compreender o que Deus tem separado e preparado para você. Então é isso que Paulo está dizendo aqui nesse versículo. Então, não busque a Deus no sentido de conhecer para usar isso em benefício próprio, porque muitas vezes a gente faz isso, porque por isso que as nossas orações são egoístas. Deus, muda o coração do fulano. Deus, faz o Beltrano ficar mais bonzinho. Faz o meu chefe ficar mais legal. A gente só ora pedindo para as coisas à nossa volta serem adequadas para que a gente se coloque em boas situações. E não é isso que a oração está falando, não é isso que Paulo está dizendo. Não é isso que a gente precisa aprender. Outra pergunta que a gente pode fazer: o que a gente precisa para agradar a Deus em nossas orações? Se a gente for lá na carta de Hebreus, um versículo muito conhecido, Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, quando a gente fala assim, o que eu posso fazer para que Deus se agrade das minhas orações? Então, fundamentalmente, você tem que orar com fé. Orar sem fé, você já, de começo, não está agradando o Pai. Agora, Paulo diz que, no versículo 10, que isso é para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo. Então, pense bem, se fé é impossível agradar a Deus sem fé, e aí Paulo vem e fala assim, olha, você ser cheio do conhecimento de Deus, para que a sabedoria e o entendimento sejam parte do seu coração, vai agradar a Deus. Porque fala aqui, ó, tudo isso possa agradá-lo. Então, nós podemos entender que quando eu busco em Deus conhecimento, sabedoria, entendimento, eu estou agradando. Então, fé é quando eu entendo, posso discernir, posso aplicar os princípios no meu dia a dia, porque isso vai agradar a Deus. Então, tudo isso está relacionado. Paulo, então, diz que isso agrada o Pai. Então, é como se eu estivesse dizendo para você o seguinte: faça isso com fé, e Deus vai se agradar das suas orações. Porque se a gente parar um pouquinho, primeiro, às vezes a gente ora pedindo, sem nem exercitar a fé. Então, a minha oração não está agradando a Deus. Quando eu oro só pensando em mim, porque eu sou o foco da minha oração, a minha oração não está agradando a Deus. Então, agradar a Deus é quando as nossas orações são revestidas de conhecimento da vontade dEle, para que, sabendo a vontade dEle, eu possa ser usado por Ele para aplicar essa vontade na minha vida e na vida dos outros. Aí isso está agradando o Pai. Então, esse é o cerne da oração. Para de orar por você, começa a orar pelos outros. Você vai ver o tanto que muda a sua disposição diante de Deus, tanto que muda o seu discernimento diante de Deus. Outra pergunta que a gente pode fazer é o que mais que a gente precisa ao orar. Versículo 11, desse texto que a gente leu, fala que nós somos fortalecidos com todo o poder. Quantas vezes a gente ora e pedir para Deus, Deus, derrama o seu poder. Deus, manifesta o teu poder. Quer saber quanto que o poder vem?
quando você ora, tendo pleno conhecimento de Deus, para que sabedoria e entendimento espiritual sejam partes daquilo que você está orando. Sabe o que vem junto? Poder. Por que então, às vezes, a gente está vivendo um mundo tão diferente, tão estranho, uma corre-corre, uma loucura, um agito, e a gente não vê poder de Deus? Tem gente que fala que Deus só realizava milagre no passado, porque hoje em dia não realiza mais. Isso não é verdade. Sabe por que o poder de Deus não está sendo visto atualmente como era visto antigamente? Porque as nossas orações estão sendo feitas de forma errada. Porque de alguma forma eu não estou agradando a Deus quando eu oro. De alguma forma a minha oração não tem alcançado os céus, porque elas são egoístas, elas estão falando só uma coisa para mim mesmo. Quantas vezes eu estou pedindo para Deus mudar as pessoas e não peço para Deus me mudar? Todo mundo na minha volta é chato, eu que sou bonzinho, então eu oro para Deus consertar a chatura de todo mundo. Se eu orasse e falasse assim, Deus, me conserta, provavelmente eu ia dar bem com todos esses outros que eu acho que são chatos. Mas não, eu prefiro orar para que Deus mude os outros. O marido pede para Deus mudar a esposa, porque a esposa está chata. A esposa pede para Deus mudar o marido, porque o marido está estúpido. E é sempre assim, a gente sempre pede para Deus mudar os outros, como se todo mundo tivesse errado. Aí essa oração não tem poder, porque o poder de Deus não vai acompanhar uma oração dessa, uma oração que não tem sustento, que não tem fundamento, não vai ser algo que Deus vai fazer para te realizar, ou para te agradar, ou para você ficar assim, oh, que Deus bom. Não, Deus é muito mais do que isso. As nossas orações são orações para que esse poder de Deus possa ser derramado, e a gente começa a ver sinais e maravilhas nos seguindo, porque as nossas orações têm agradado o coração de Deus. Aí a gente vai ver milagre. Tem muita gente aqui que já viu milagre, porque se colocou diante de Deus da forma certa. Talvez a sua oração foi certa e por isso foi alcançada e chegou à presença do Pai. Mas muitas vezes as nossas orações não estão chegando. Deus conhece a nossa realidade. Só que Deus olha para a gente e fala assim, meu filho, não é por aí. Você não está tendo experiência comigo porque a sua oração está longe da realidade do que deveria ser. Então vamos buscar a Deus com o entendimento do que Paulo está dizendo aqui, porque aí, por certo, que esse poder vai nos seguir. O poder de Deus é o que precisamos para que essa sabedoria, esse entendimento, sejam colocados em prática no nosso viver. E quando eu coloco entendimento e conhecimento e sabedoria em prática, o poder vem junto e as coisas acontecem. Não porque eu sou bom, mas porque eu estou discernindo a vontade de Deus e conhecendo a vontade de Deus. Eu posso, então, me deixar ser usado por Ele para abençoar as pessoas. Aí as minhas orações vão começar a ser orações em prol dos outros. Porque tem vários tipos de orações. Você pode, mas a palavra de Deus fala que a gente pode pedir. Pode pedir. Não estou falando que não pode. Mas pede direito. Nós podemos orar revelando a Deus a nossa gratidão. Nós podemos orar pelos outros, que a gente chama de intercessão. Então, se você parar para pensar um pouquinho e analisar que as suas orações estão todas em torno de você, é porque você não sabe o que é interceder pelos outros. Interceder pelos outros é quando você ora para que os outros sejam alcançados pelo amor do Pai, para que o poder de Deus possa, ou através de você, ou através de quem quer que seja, alcançar aquela pessoa. Então, são formas de orar. E Deus está nos mostrando. Então, o poder de Deus, ele vai seguir aqueles que estão orando de forma a agradar o coração do Pai. Porque aí nas nossas orações, em vez de eu falar para Deus o que tem que fazer, nós vamos discernir e entender o que é que Deus quer que a gente faça. Às vezes Deus quer que você ore com uma pessoa e você está lá pedindo oração para você mesmo. Às vezes Deus está te pedindo que você interceda por alguém, que você vai lá, pega o óleo, unja a cabeça de alguém, para poder declarar cura na vida daquela pessoa, para declarar libertação na vida daquela pessoa, e você está lá assim, Deus, e eu? Quantas pessoas precisando do poder de Deus, e a gente orando errado, porque a gente está orando como se a gente fosse o foco de todas as coisas. Aí Paulo fala uma coisa interessante. No versículo 11 mesmo, Paulo fala, ele adiciona, ele menciona 3 outras coisas que estão associadas com o poder de Deus. Porque ele fala sobre a perseverança, a paciência e sobre a alegria. Quando ele fala da perseverança, ele fala no sentido da constância.
Perseverante é aquele que não desiste. É aquele que continua crendo que Deus vai ser constante em tudo aquilo que Ele promete e que Deus não é um Deus de momentos. Deus não é um Deus que, hoje Ele está de bom humor, Ele vai atender a oração de todo mundo, amanhã Ele está mal-humorado e não atende ninguém. Não, Deus não é assim. Deus é constante naquilo que Ele faz. Aquilo que Ele prometeu, Ele cumpre. Aquilo que Ele começou, Ele vai terminar. Então, perseverança é a gente entender a constância do que Deus tem para nós. Então, se eu entendo que Deus é um Deus, que é sempre Deus, que tem sempre cumprido o que Ele prometeu na palavra dEle, eu vou entender que eu também posso ser um filho de Deus, que vai estar sempre grato por tudo aquilo que Ele está fazendo, ao invés de ter dias que eu estou grato e ter dias que eu estou murmurando. Ao invés de ter dias que eu estou super alegre, porque aquele dia eu amanheci legal, e outros dias eu estou super para baixo, porque parece que Deus deixou de me apresentar, ou de me dar, de me conceder alguma coisa. Essa falta de constância é que faz com que a gente não tenha uma vivência com Deus na dimensão do que a gente precisa. Porque se eu estou bem, as minhas orações são de gratidão. Aí eu estou mal, aí eu começo com as minhas orações egoístas. Então, eu preciso de perseverança, eu preciso dessa constância diante de Deus. Porque o cristão que não tem essa perseverança e oração, não vai conhecer o poder de Deus a ser manifestado através dele. Paulo fala também da paciência. Quem sabe orar, sabe ter paciência para esperar a noite passar, porque sabe que de manhã cedo vem. Se a noite teve turbulência, tempestade, o dia seguinte, de manhã cedo, vem a bonança, vem a paz, vem o tempo bom. Quando a gente tem paciência, a gente sabe que ainda que a gente esteja vivendo uma grande tribulação, essa tribulação vai ser vencida. Não vai ser o resto da vida daquele jeito. Você vai ter problema? Claro, todos nós temos problemas, todos nós vamos ter noites complicadas, noites assustadoras, mas fique em paz, porque a alegria vem com o amanhecer. E ele fala da alegria. Deus lá em Neemias fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Se a alegria do Senhor é a nossa força, eu posso falar assim, eu ouso dizer que então se a alegria do Senhor é a minha força, a alegria na minha vida não pode ser um sentimento. Porque sentimento é relativo. O sentimento depende de como eu acordo. O sentimento depende de como foi a minha conversa com alguém. O sentimento depende de como foi o meu dia de trabalho. Aí, às vezes, a pessoa chega em casa, depois de um final de dia de trabalho, mal-humorado, chato, irritado. Por quê? Porque não foi fácil aquele dia. Aí você pode falar o seguinte, então o dia foi muito difícil, por isso que ele não está alegre. Não, alegria não é sentimento. Alegria não depende de como é que você lidou com o seu dia. Não depende de como você lidou com as pessoas nos seus relacionamentos. Não depende de como o seu chefe fez ou deixou de fazer com você. Isso é felicidade. Então tem dia que você não está feliz de jeito nenhum, porque as coisas não cooperaram para isso. Mas a alegria vem do Senhor. Ela é a nossa força. Então, ela é um fato, não é um sentimento. A alegria é algo que ela não depende das coisas à minha volta, porque é vinda diretamente de Deus. Como o amor também não é um sentimento. Hoje eu estou sentindo muito amor por você, querida. Aí no dia seguinte está dando chute. Não, isso não é sentimento. Amor é fato. Alegria é fato, é concreto. Não depende das coisas. Amém? Então é isso que Deus fala. Quando você ora como convém, perseverança, paciência e alegria vem junto com o poder de Deus que é derramado sobre você. Então, olha o tanto de coisa que Paulo está mostrando para nós, que vem no pacote de quem ora certo. Quem ora entendendo verdadeiramente o que é oração, vai estar sempre sendo acompanhado de poder, de perseverança, de paciência e de alegria. Alegria para louvar a Deus em todas as circunstâncias, que é o que ele fala aqui no finalzinho, no versículo 12. Só quem sabe orar pode entender o privilégio de dar graças a Deus. Por isso tem tanto cristão que é para baixo, melancólico. Cristãos que não revelam a alegria da salvação nas suas próprias vidas. Porque não ora, não sabe conversar com o Pai. E
quem não sabe conversar com o Pai, não sabe dar graças a Deus, que está no versículo 12. Quando Paulo declara, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Então, quem não sabe orar, acaba não tendo o privilégio de dar graças a Deus. Jesus mandou os seus discípulos, 2 a 2, vocês vão para as cidades, aí vocês vão andar, vocês vão chegar nos lugares, vão falar, vão curar os enfermos, vão libertar os possessos, e vão lá, 2 a 2, eles foram. Jesus ficou, passou um tempo, voltaram, todo mundo alegre. Senhor Jesus, o Senhor não sabe o que aconteceu. Olha, eu pus a mão, não curou, tinha um lá que estava possesso, eu orei, o capeta saiu correndo. Então, você viu tanto de coisa boa que aconteceu. Aí Jesus olha bem para eles e fala assim, que coisa linda, mas a alegria de vocês, ela não está fundamentada no que vocês fizeram, mas no fato de que o nome de vocês está escrito no livro da vida. Agora pensa um pouquinho, se você conhece Jesus, se você foi salvo, alcançado pelo amor dele, o seu nome está escrito no livro da vida, e não tem borracha que apague esse livro. Agora, se o seu nome está escrito no livro da vida, pensa só um pouquinho, o que mais você precisa? O que mais você precisa? A eternidade está garantida com Deus. Então, entendendo que a alegria do Senhor é a nossa força, que o poder de Deus vai nos seguir com perseverança, com paciência, com alegria, eu tinha que olhar para todas as coisas que estão acontecendo comigo e falar assim, Deus, muito obrigado. Louvado seja o nome do Senhor. O que é que eu preciso que eu já não tenho no Senhor? O que é que já está acontecendo aqui que eu não tenho a certeza que eu tenho o escape do Senhor? Qual que é a dor que eu estou sentindo que eu não tenho a certeza de que no Senhor eu já estou livre? Qual que é o problema que eu estou vivendo que eu não tenho a certeza que eu já sou vencedor através do Senhor nesse problema? Isso é conhecimento, sabedoria, é o pleno conhecimento de tudo isso que Paulo falou, de eu poder olhar para as coisas e falar assim, Deus, louvado seja o nome do Senhor, porque no final das contas, eu estou na tua presença, o Senhor é meu Pai, eu não fui digno, mas o Senhor fez isso por mim, me tirou do império das trevas e me levou para o reino do Filho do seu amor, em quem eu tenho a redenção e até o perdão dos pecados. Por que você não é grato? Porque só com isso aqui era para a gente estar o tempo todo, Deus, obrigado. Em vez da gente estar assim, Deus, me dá isso, Deus, me dá aquilo, Deus, e aí, cadê aquela promessa, Deus, está escrito a sua palavra a respeito de mim, por que não acontece comigo? Para, fala assim, Deus, louvado seja o teu nome, eu te dou graças, porque no Senhor eu tenho todas as coisas. Deus não está falando que ao te dar todas as coisas, que você deixaria de ter problemas, que você deixaria de ter dificuldades. Deus não prometeu isso, mas Ele prometeu que independente das circunstâncias, você não está sozinho. Independente do pior problema que você está vivendo, você não está sozinho, Ele já te deu, a vitória é sua, pode ter certeza disso. Não tem problema que é maior do que o poder de Deus sobre a sua vida para resolvê-lo. Então, cadê a nossa gratidão? Quando eu não sou grato a Deus pelas coisas, é porque eu não consigo conversar com Ele adequadamente em oração, porque se eu conseguisse, eu ia entender que eu já tenho todas as coisas, eu ia ser o cara feliz. Em todo o tempo, alegre, vamos falar melhor, né? Alegre, todo o tempo. Porque podia vir o pior problema da minha vida. Porque eu estava assim, Deus, obrigado. Se o Senhor está permitindo esse problema, é porque, de alguma forma, o Senhor ainda quer que eu cresça mais um pouquinho em entendimento, conhecimento da Tua palavra. Então, vamos junto. Esse problema não vai me derrubar e eu quero te dar graças, eu quero te louvar por tudo isso. Esse é o fruto de quem sabe orar. Porque é isso, no final das contas, que Deus quer. Então, Paulo nos lembra que foi Deus que nos tornou dignos de participar dessa herança. Não foi capacidade de nenhum de nós, ninguém aqui trabalhou para isso, e nem conseguiria. Foi Deus que fez tudo isso. Então, se a gente pensar, Deus me transportou do império das trevas para o reino do seu amor, só isso já era o suficiente para dar graças a Ele o tempo todo. Só isso, até parece, é só isso. Era suficiente para eu dar graças a Deus por toda a eternidade. Então, queridos, enquanto a sua oração for o foco de você mesmo, esquece. Você não vai conseguir viver as maravilhas do que Deus tem para você.
Você vai continuar longe do privilégio que Deus derrama sobre os seus próprios filhos. Enquanto o seu foco for assim, você não vai conseguir viver essa intensidade. Até a sua oração tem que ser focada em Deus. Para você poder viver toda essa plenitude que Ele tem para você. E dessa forma, você poder mudar o seu entendimento e viver a plenitude do que Deus tem. Amém? Oração. Oração feita da forma correta. Então, se você acha que você não é uma pessoa realizada como cristão, eu vou te falar uma coisa. Aprenda a orar. Está faltando isso na sua vida. Se você não consegue ver tudo que você precisa ver para ser essa pessoa grata por ter sido transportada do reino das trevas para o reino do império das trevas, para o reino do Filho do amor de Deus, ora com entendimento. Então, eu não sei como é. Então, fala assim, Deus, me ensina a orar. Faz essa oração para Deus. Deus, me ensina a orar. Me esvazia de mim, porque enquanto eu estou pensando só em mim, eu não consigo orar de acordo como convém. Aí você vai ver a sua vida sendo transformada literalmente. Amém? Para você que nos segue aqui no canal do YouTube, nós estamos terminando esse culto aqui. E eu quero declarar sobre a sua vida, sobre essa semana, uma semana de vitória, de bênção, de graça e verdade sobre você. Em nome de Jesus. Agora...